E agora a gente vai falar um pouquinho sobre aquela PEC que altera o pagamento dos precatórios pelo governo. Isso pode gerar uma folga de 33 bilhões de reais no orçamento federal. O cálculo foi apresentado hoje pela equipe econômica e esses recursos eles seriam usados para financiar o Auxílio Brasil. Ou seja, né, Pri, não são recursos que já estão sobrando e não têm destino. Já teriam. Mas aí... isso depende ainda dessa aprovação e a partir desses dados que foram apresentados, há alguma mudança em relação à crítica que era feita a esse projeto dos precatórios, as chamadas dívidas que já foram julgadas pela Justiça e que o governo federal tem de pagar? Pois é, Evandro, não tem muita diferença do que a gente vinha falando ontem, quando a gente falou bastante de Auxílio Brasil. Antes eu vou dar uma recapitulada para o pessoal sobre o que foi anunciado nessa PEC dos precatórios. Então, como o Evandro disse, ela prevê uma economia de 33 bilhões de reais, cerca de 33 bilhões em 2022. Nenhum precatório abaixo de R$ 455 mil vai ser parcelado, então eles vão ser pagos integralmente, ajudando aquelas pessoas que têm precatórios, pessoas físicas que têm precatórios, mas os precatórios acima de 66 milhões, que normalmente são de empresas, estados e municípios, vão poder ser parcelados, então o governo vai pagar 15% de entrada no ano que vem e vai poder parcelar o resto em 9 parcelas. Na faixa intermediária, entre quem ganha, entre os precatórios de 66 mil reais e os de 66 milhões, que são super precatórios, nessa faixa intermediária o governo colocou uma condição. Se o valor total somado passar de 2,6% da receita corrente líquida, o que dá mais ou menos uns 20 bilhões de reais, os precatórios que passarem desse valor também vão poder ser pagos 15% à vista, mais 9 parcelas. Outro ponto também que foi anunciado na PEC é que todas as dívidas vão ser corrigidas pela taxa Selic. Hoje o que acontece é que a maior parte dos precatórios é corrigida pelo IPCA mais 6%, ou seja, fica melhor para o governo e pior para os credores. E a PEC, por fim, também prevê uma criação de um fundo para tentar antecipar o pagamento desses precatórios e esse fundo seria bancado por vendas de imóveis da União, venda de participação em empresas, privatizações e dividendos de estatais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha falado que esse fundo ajudaria a financiar programas sociais, mas a PEC não prevê nenhum tipo de transferência de renda. E aí, como que os economistas estão analisando essa PEC que foi apresentada? Eles estão falando que é algo muito parecido com o que já acontece com os estados e municípios, que também parcelam uma parte dos precatórios, e o problema daí é que os estados ficam renovando o prazo de pagamento dessas dívidas e jogando essas dívidas para o futuro. Com isso, o mercado avalia que continua sendo a PEC, não muda a avaliação de que tudo isso não passa de um calote constitucional. Eles dizem que precatório é dívida, então por isso o governo deveria pagar essas dívidas conforme as regras do jogo e fazer esse parcelamento forçado é dar um calote. Isso acaba gerando ruído no mercado e tudo isso, como o Evandro disse, adiantou aqui pra gente, é para conseguir bancar, para que o governo consiga bancar o aumento do Bolsa Família, que, como a gente falou ontem também bastante aqui, poderia ter sido bancado, poderia ter sido pensado de uma forma mais inteligente. Em vez de o governo jogar esses precatórios para frente, fazer esse parcelamento que é visto como calote, ele poderia pensar em outras realocações de recursos mais inteligentes no orçamento e também com mais calma.